Olá, meu nome é Edil Carvalho, eu sou astrólogo e a partir de hoje eu começo a divulgar uma série de vídeos onde eu vou procurar explicar o significado das casas astrológicas, mas contando com os depoimentos e as obras de grandes artistas e pensadores. No vídeo de hoje eu vou tratar de um escritor cujo mapa astrológico apresenta a casa 1 em destaque, quer dizer, ocupada por um desses 7 planetas: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno. E o escritor em questão é o escritor japonês Yukio Mishima. Ele escreveu uma obra autobiográfica chamada Confissões de uma Máscara. Vejam só que título, no mínimo, sugestivo, né? Confissões de uma Máscara. E nessa obra ele diz o seguinte: todo mundo diz que a vida é um palco, mas a maioria das pessoas não parece ficar obcecada com a ideia, menos ainda tão cedo quanto eu. Pelo final da infância, eu já estava firmemente convencido de que a coisa era assim, e de que devia representar a minha parte no palco sem nenhuma vez revelar o meu verdadeiro eu. Estava praticamente certo de que todos os homens embarcavam na vida exatamente desse modo. Acreditava com otimismo que, assim que o desempenho terminasse, a cortina cairia e a plateia nunca veria o ator sem maquilagem. Para começar a minha jornada, era preciso tomar a posição de largada diante do portão, e para isso, a determinação de ser uma máquina de falsidade era suficiente. Já que o momento de descer a cortina não estava tão distante, era de se esperar que eu desempenhasse com o máximo de diligência a máscara que planejara para mim mesmo. Mas ainda que me dissesse que começaria amanhã, a minha jornada para a vida era adiada dia após dia. Proclamava que cada palavra que eu dissera e cada ato que praticara naquele dia haviam sido falsos, tendo descoberto que era menos doloroso decidir que uma coisa era integralmente falsa do que me torturar com dúvidas sobre que parte poderia ser verdadeira, já me familiarizara gradativamente com esse modo de deliberadamente desmascarar a minha falsidade para mim mesmo. Pois bem, dessas passagens eu gostaria de destacar. Que o autor já havia se convencido desde o final da infância que a vida era um palco e que ele tinha que representar, sem nunca revelar o seu verdadeiro eu. 2. Ele tomava suas próprias palavras e atos como falsos. 3. Para começar a sua jornada, bastava para ele ser uma máquina de falsidade. Eu repito, máquina de falsidade. 4. Com o tempo ele foi se familiarizando com esse modo de desmascarar a sua falsidade para si mesmo. E 5, muito, mas muito importante, era menos doloroso para ele decidir que uma coisa era integralmente falsa do que se torturar em dúvida sobre qual parte poderia ser verdadeira, ou seja, qual parte de si mesmo poderia ser verdadeira dentro desse conjunto da sua personalidade que ele considerava como integralmente falso. E, claro, a gente não pode deixar de observar também, né, que o Mishima ele emprega o teatro como uma metáfora para falar de uma identidade que nunca se revela, para falar de uma identidade que está sempre oculta por detrás da máscara. Pois bem, essas características são muito importantes, porque elas
revelam justamente a visão de mundo do sujeito, cujo mapa astrológico apresenta a casa 1 em destaque, quer dizer, ocupada por um dos planetas mencionados. É o sujeito que presta atenção no quanto ele está sendo autêntico ou falso, mas também no quanto qualquer pessoa está sendo autêntica ou falsa, quer dizer, se ela está sendo verdadeiramente ela mesma ou então se ela está representando um papel, passando uma imagem falsa de si própria, empregando uma máscara. A máscara a que o Mishima se refere em sua obra. Bem, no próximo vídeo eu vou tratar de um outro artista que, como Mishima, tem a casa 1 do seu mapa astrológico em destaque, e nessa ocasião a gente vai ver que a visão de mundo dos dois é a mesma, como também a gente vai perceber o quanto que os depoimentos e as obras dos artistas e dos pensadores nos ajudam a compreender melhor o significado de uma casa astrológica, a experiência humana que ela designa. Até lá, então.